Vamos continuar com a série Versículos que marcaram a minha vida. Efésios, capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ó, marcadinho ali. Acabamos de terminar um estudo sobre Efésios no mês passado, no mês de junho. E esse versículo me acompanhou na minha vida e ainda me acompanha. Porque toda vez, 99% das vezes, que eu chego na presença de Deus, eu já digo, por essa causa eu me ponho de joelhos diante de Ti, Pai. Eu me humilho, eu me prostro. Meu pai orava de joelhos e falava para nós que nós deveríamos orar de joelhos. E aqui é Paulo que está de joelhos. Se tu não acompanhou o estudo de Efésios, tem uma playlist no canal. Foi maravilhoso. E eu te convido a orar de joelhos. Não é a mesma oração. Aí tu vai dizer assim, isso é um legalismo, isso é um ritual. Não, isso é humilhação. Isso é humildade. Isso é a melhor posição para tu chegar na presença de Deus. Quem somos nós? Claro, podemos orar sentados, podemos orar caminhando, podemos orar enquanto dirigimos. É óbvio, não é isso. É que a melhor forma de demonstrar humildade é se prostrando, é se curvando, é se ajoelhando, é adorando, é se rendendo aos pés da cruz, aos pés de Jesus, aos pés do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua cantará louvores a Deus. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Isso significa que anjos, seres humanos e até quem está no Hades, na morte, no inferno, todo joelho se dobrará. E aí eu te pergunto, por que tu tem resistência de orar de joelhos? Por que tu não experimenta orar de joelhos? Tu vai conhecer uma nova forma de chegar ao Pai. Jesus orava de joelhos. A Bíblia menciona que homens de Deus se ajoelhavam. Tu pode ver, do Gênesis ao Apocalipse. Os servos de Deus, as servas de Deus, os homens e mulheres tementes a Deus se humilhavam na presença de Deus, se ajoelhavam, se curvavam, se prostravam. Aqui nesse texto a gente viu por que Paulo estava orando. Vocês lembram? Para que a gente conhecesse a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, do amor de Cristo. Então, por qual motivo nós vamos nos colocar de joelhos? Tu vai esperar a coisa apertar, ficar difícil, ficar estreita,
para tu orar de joelhos? Ou tu vai orar de joelhos para adorar? Eu muitas vezes no meu trabalho, eu não podia me ajoelhar na frente das crianças. Então, eu ia ao banheiro e me ajoelhava e orava. Me acordava em casa cedo, acordava muito cedo. Eu considerava cedo, 6 horas da manhã para mim era muito cedo. E eu ia me ajoelhar. E eu ficava na presença de Deus. Para poder orar, eu tinha que sacrificar muitas vezes o sono, o café da manhã, ir de carro ou ir mais rápido, mas para poder ter aquele tempo silencioso, quieto, secreto, de joelhos na presença de Deus. Eu aprendi e falo para quem quiser ouvir. Tu só vai permanecer de pé diante das pessoas, diante das circunstâncias, diante dos teus desafios, se tu permanecer de joelhos perante o Pai. E eu acho lindo quando homens e mulheres de Deus, mesmo já na sua velhice, já tendo dificuldade às vezes até para dobrar os joelhos, fazem um sacrifício e se humilham na presença de Deus. Porque a palavra de Deus é clara, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Humilhai-vos sobre a potente, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo certo, no tempo dele, te exalte. Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos, chegai-vos a Deus. A Bíblia é cheia de referências a respeito de orar de joelhos. Tem uma passagem em Hebreus que diz que nós devemos fortalecer os joelhos trôpegos. Aí às vezes eu penso, claro que tem todo sentido, a gente até viu quando estudamos sobre os calçados da paz, do Evangelho da Paz, que a gente viu sobre os pés. Tem todo um contexto ali desse texto. Mas também eu fiquei pensando, joelhos trôpegos. Será que tem pessoas que só se ajoelham quando estão desesperadas? Quando estão necessitadas? Não se ajoelham para adorar? Não se ajoelham como forma de humilhação, de dependência, de carência? Meu conselho para ti hoje é: não espera a dificuldade, não espera o limite, não espera o sofrimento, o desafio. Te ajoelha para agradecer, te ajoelha para adorar, te ajoelha para glorificar, te ajoelha para louvar. Ergue os olhos, eleva os teus olhos. O Altíssimo te contempla, te humilha na presença de Deus. Raramente as orações que são feitas de joelhos, em posição de humildade, de quebrantamento, de humilhação, de dependência, são rejeitadas pelo Senhor. O Senhor diz que é para nós não rasgarmos as vestes, mas sim rasgarmos o coração. Então eu te convido, experimenta, assim como Paulo, assim como Jesus, assim como Daniel, assim como João, assim como Pedro, assim como Davi e tantos outros homens e mulheres de Deus que se ajoelhavam. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai.